Olá, vamos a mais um vídeo da série de estudos do livro de texto do 100. E hoje nós vamos estudar a seção 6, as recompensas do ego, do capítulo 4, as ilusões do ego. Então vamos ao nosso estudo rotineiro. E queríamos comentar, antes do início da leitura, aos nossos queridos seguidores e ouvintes destes estudos, para termos algum feedback, se está realmente sendo de utilidade para vocês. E essa pergunta está implícita ao que vamos estudar hoje, sobre aquilo que consideramos o que seja a filiação. Nós não estamos separados. E aquilo que eu faço a cada um de vocês, faça a mim. E cada um de vocês que faz a si, faz a todos. Essa é a noção da não separatividade, que nós ainda não temos consciência, por estarmos polarizados a nível individual e no ego, que se isola em sua própria compreensão. Isso nós estamos colocando como uma forma de união entre o canal e seus ouvintes. E adiantando, pedimos àqueles que nos escutam que compartilhem este vídeo, dê seu like, faça alguns comentários se for de seu interesse e inscreva no canal para que isso possa atingir a mais pessoas. Hoje nós estamos tão bombardeados por informações que, se o canal não tiver esta ajuda sua, ele ficará restrito ao seu próprio egoísmo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? E todas as informações, a maioria delas, não vamos dizer todas, elas estão a confirmar a polarização no ego, a polarização neste mundo. E o nosso canal é completamente inverso a este posicionamento. E que mais pessoas possam estar assistindo esses vídeos, nós precisamos da sua ajuda. A nossa parte nós estamos tentando fazer, conforme nós vamos estudar nesta sessão de hoje. Então vamos à leitura desta sessão número 6, as recompensas de Deus. O ego não reconhece a fonte real da ameaça entre aspas. E se tu te associas com o ego, não compreendes a situação tal como ela é. Só a tua aliança com ele dá ao ego qualquer poder
sobre ti. Então, o ego, ele existe pela nossa própria aliança que fazemos com ele em nossos pensamentos. Nós é que damos poder para o ego. Em outras palavras, nós é que criamos o ego. Nós é que criamos a imagem que nós percebemos de nós mesmos, como percebemos daquilo que está externo a nós, que nós falamos que são os outros e este mundo. Então, tudo isso é criação da mente em nós. Aí ele continua aqui. Eu tenho falado do ego como se fosse uma coisa separada, agindo por conta própria. Isso foi necessário para persuadir-te de que tu não podes despedi-lo facilmente e não podes deixar de reconhecer quanto o teu pensamento é dirigido pelo ego. Então, aqui nós já vimos que essa é a nossa identificação pelos nossos próprios pensamentos. Mas vamos continuar. Aqui ele também diz o seguinte: o ego não é nada mais do que uma parte da tua crença sobre ti mesmo. É o que nós acabamos de mencionar. A tua outra vida tem continuado sem interrupção, tendo sido e sempre será totalmente imune às tuas tentativas de dissociá-la. Então, o ego não é nada mais do que uma crença que nós temos sobre nós mesmos, igual nós falamos. E aqui ele menciona: a tua outra vida tem continuado sem interrupção. Então quer dizer que nós temos uma outra vida, que nós sequer temos conhecimento e consciência dela. E essa vida tem continuado sem interrupção, tendo sido e sempre será totalmente imune às tuas tentativas de dissociá-la. Nós não temos conhecimento dessa vida por estarmos focados na vida do ego que nós validamos como real, que é essa vida que nós temos contato externamente pela criação deste cenário que chamamos de mundo. Mas vamos continuar. Tu tens muito pouca confiança em mim. Esse mim, igual nós já mencionamos, é Jesus que ditou esses textos através de uma psiquiatra norte-americana. Mas essa confiança, ela aumentará na medida em que te voltares cada vez mais para mim. Lógico, e menos para o ego. Em vez de para o teu ego. Aqui ele complementa isso aqui. Em busca de orientação. Os resultados te convencerão progressivamente de que essa é a única escolha sã que podes fazer. Então aqui nós vamos entrar naquilo que a própria sessão, em seu título, diz: as recompensas de Deus. Ninguém que aprenda
pela experiência que uma escolha traz paz e alegria, enquanto outra traz caos e desastre. Necessita de persuasão adicional. O aprendizado através de recompensas é mais eficiente do que o aprendizado através da dor, porque a dor é uma ilusão do ego e nunca pode induzir a algo mais do que a um efeito temporário. As recompensas de Deus, todavia, são imediatamente reconhecidas como eternas. Como esse reconhecimento é feito por ti e não pelo ego, o próprio reconhecimento estabelece que tu e o teu ego não podem ser idênticos. Tu podes acreditar que já aceitaste essa diferença, mas ainda não estás de modo algum convencido. O fato de acreditares que tens que escapar do ego demonstra isso. Mas não podes escapar do ego humilhando-o, controlando-o ou punindo. Então vamos a alguns comentários sobre este parágrafo 3. O que ele quer dizer aqui? Quando nós estamos polarizados no ego, nós temos este mundo como real. E o que quer dizer ter este mundo como real? Porque o ego nos apresenta sempre a questão da dor, do sofrimento, e ele se identifica com um corpo que está sujeito à temporalidade, com aquilo que vai passar. Então, esses são os resultados da nossa polarização no ego. E quando se polariza, vamos dizer, por escolha nele, em Deus, que o ego afirma que não existe, o resultado disso é a paz, a felicidade, o amor, o contentamento e aquilo que é eterno, que não passa, que não tem um princípio, não terá um fim. Isso o ego não consegue conceber, pois ele é temporário e está sujeito à ilusão desta temporalidade, está sujeito à ilusão da dor e do sofrimento, pois na realidade isso não existe, é inconcebível, vamos dizer assim, no reino que tu és, existir este tipo de entendimento e realidade, pois isso não seria o reino de Deus, onde há possibilidade de sofrimento.
ele não é masoquista, igual nós somos, que alimentamos todo esse processo. E quando realmente voltamos para aquele que é real, todo esse processo tende a desaparecer. E mesmo em sua manifestação, vamos dar um exemplo. Se você está acometido de uma doença ou de qualquer dor em seu corpo, você já não dá tanta atenção àquilo. Aquilo ali não vai te incomodar, tal como incomodava outrora, quando você tinha o ego como única realidade. E à medida em que se vai fazendo essa transição e se polarizando na realidade em que há uma penetração, vamos dizer assim, dos pensamentos de Deus em sua mente, essa realidade que você vive num corpo, essa sensação de sofrimento, de dores, elas vão atenuando para dar lugar à realidade que é eterna, que não está identificada com o ego, que não está identificada com o corpo, que é mortal e passageiro. E aqui ele diz: o fato de acreditares que tens que escapar do ego demonstra isso, mas não podes escapar do ego humilhando, controlando ou punindo. Porque se nós entrarmos, vamos dizer assim, nessa vibe, querer controlá-lo ou puni-lo, nós estamos dando realidade a ele. E não temos condição de escapar do ego. Pois tudo aquilo que nós prestamos atenção torna-se real para nós. Até quando você está querendo escapar de uma coisa, quanto mais você tenta, mais você dá realidade àquilo. Seria como, analogamente dizendo, quando você está atolado com o carro numa lama, quanto mais você tenta sair da lama, mais você afunda. Se você não tiver um outro tipo de recurso que possa fazer você progredir, sair dali, você vai ficar ali na tentativa de querer escapar daquela situação. Isso daqui como um exemplo análogo. Então, o que quer dizer isso? Nós, ao polarizarmos, a aceitarmos em nossa mente os pensamentos de Deus e ser guiado por estes pensamentos, o ego vai deixando de existir, mas não como um escape, porque em realidade ele nunca existiu para aquilo que é real. Então, aquilo que não existe, você não tem como escapar e não tem como lutar contra e nem tem como controlar. Pois se você o fizer isso, você está dando validade àquilo que você quer escapar, àquilo que você quer punir, àquilo que você quer controlar. Então isso torna-se incontrolável e inescapável, porque você próprio está dando realidade àquilo.
E aqui no parágrafo 4, ele vem a confirmar isso. O ego e o espírito não conhecem um ao outro. A mente separada não pode manter a separação, exceto por dissociação. Tendo feito isso, ela nega todos os impulsos verdadeiramente naturais, não porque o ego seja uma coisa separada, mas porque queres acreditar que tu és. Então, na nossa crença que nós somos um ego. O ego é um instrumento para a manutenção dessa crença, mas é somente a tua decisão de usar o instrumento que faz com que ele seja capaz de perdurar. Então nós é que o utilizamos como instrumento. E por utilizá-lo como instrumento, nós damos validade a ele. E aqui, que é o parágrafo 7, está uma chave, um código, conforme hoje é utilizado, que pode nos dar uma orientação em que é esta polarização na realidade, da qual nós não a vivemos, pois ela nos escapa ao nosso conhecimento, que nós não temos ainda. Mas é isso que nós estamos nos direcionando ao conhecimento daquilo que é real. Mas vamos lá. A tua gratidão para com teu irmão é a única dádiva que quero. Eu atrarei a Deus por ti, sabendo que conhecer o teu irmão é conhecer Deus. Se tu és grato ao teu irmão, és grato a Deus pelo que ele criou. Pela tua gratidão, tu vens a conhecer o teu irmão e um momento de real reconhecimento faz de todos o teu irmão, porque cada um deles é do teu Pai. O amor não conquista todas as coisas, mas, de fato, coloca tudo no lugar certo. Porque tu és o reino de Deus. Eu posso conduzir-te de volta às tuas próprias criações. Tu não as reconheces agora, mas o que tem sido desassociado ainda está lá. Então vamos tentar fazer algum comentário a respeito do que ele está dizendo aqui. Nós temos que ser gratos aos nossos irmãos. E por que dessa gratidão? Vamos colocar assim: aquele irmão que você está vendo, você tem duas opções: ou julgá-lo como ego, ou ser grato a ele. No julgamento como ego, você vai vê-lo
de uma forma distorcida. Você vai ver somente seus defeitos, você vai criticá-lo, você vai querer atacá-lo ou defender dele. E nessa postura, o que nós estamos fazendo? Nós estamos validando a separação e a posição do ego. E aquilo que eu vejo nele é o que está em mim. Então, quando eu confirmo nele essa situação, eu confirmo em mim. E aí está o falso poder do ego. E quando nós somos gratos ao irmão, e essa gratidão pode vir a ser aquela em que você, ao vê-lo, vê a si. E quando você vê toda essa condição egóica nele, você está vendo em si. Então, ele desperta em você o conhecimento da sua própria falsa autoimagem. Por isso que nós sempre estamos comentando que o seu irmão é seu instrutor, pois aquilo que você não pode ver em si, você vê nele, porque aquilo que parece que está nele é muito duro de você ver em si mesmo. E à medida em que tu és grato e possa vê-lo como um filho de Deus, como perfeito, não como um ego, porque é o que nós somos em realidade, essa polarização começa a ser feita naquilo que é real, não naquilo que nós pensamos que somos ou que ele seja. Isso é muito simples, mas ao mesmo tempo muito difícil de ser feito quando você o tem como um inimigo, como uma pessoa inconveniente, como uma pessoa que você não gosta, como uma pessoa que você vê como com defeitos, insuportável. Não é dessa forma que geralmente olhamos para os nossos irmãos, mesmo aqueles que nos estão próximos, embora às vezes nem chegamos a externalizar essas posições, mas sempre acaba acontecendo porque sempre vai gerar conflito, e os maiores conflitos estão no meio íntimo ou no meio familiar, aonde você realmente tem contato com as pessoas, ou às vezes num ambiente de trabalho profissional. Então, este é o cadinho, essas condições são um laboratório para você aprender a amar. E amar é quando você reconhece a filiação divina em todos nós. A sua visão não está mais distorcida pelo ego, que só vê defeitos, que só vê imperfeições. Então, quando isso é constatado, o ego simplesmente é deixado de lado. E você verá e estará com seu irmão em gratidão. E não importa como ele agirá, mas à medida em que você vai
eu não diria transformando, mas à medida em que você vai percebendo ainda aquilo que não é real em você e nele, há uma possibilidade de libertação para ambos daquilo que não é real, mas que nós, por engano, damos como realidade. E aqui no último capítulo, ele vem reafirmar isso que nós estamos expondo. Ao aproximar-te de um irmão, tu te aproximas de mim, e ao afastar-te dele, eu venho a estar distante de ti. A salvação é um empreendimento de colaboração. Não pode ser empreendida com sucesso por aqueles que se desengajam da filiação, porque estão se desengajando de mim. Deus só virá a ti na proporção em que tu o deres a teus irmãos. Aprende primeiro com eles e estará pronto para ouvir a Deus. Isso é assim porque a função do amor é una. Então, não há como escapar da verdade, da realidade. Então, como ele diz, quando você aproxima de um irmão, você aproxima de mim. Como nós falamos, esse mim é de Jesus. Então, enquanto você não vê seu irmão como um Cristo, um Salvador, um instrutor, como nós colocamos aqui, não importa quem seja e do modo que esteja agindo. Aquilo ali não é a realidade. É ainda uma visão distorcida sua sobre ele. Na verdade, ele é um filho de Deus, criado à sua semelhança, tal qual você é. E ele aqui ainda acrescenta: Deus só virá a ti na proporção em que tu o deres a teu irmão. Então, por isso que nós temos essa proposta de estar compartilhando esse texto com o objetivo de estar proporcionando esta comunhão com os nossos irmãos, que são os nossos ouvintes, e por isso que nós sempre estamos pedindo o compartilhamento. Não como algo que seja comercial ou de interesse pessoal, mas isso é para todos. Que isso possa ser extensivo a todos, porque a salvação, igual diz aqui, é colaborativa. É um empreendimento de colaboração. Ela não pode ser
empreendida individualmente. Pois nessa individualidade você está afirmando a posição do ego, da separação. Se você sentiu sintonia com isso, se tocou com isso, exerça o seu poder. Compartilhe, faça algum comentário, para que possa haver esse engajamento, como as próprias redes sociais pedem, nisso. Ou você estará ao sabor das ilusões que tanto nos aprisiona. E hoje, através dos meios de comunicação. Que podem ser utilizados para reafirmar as nossas posições de egoísmo ou nos libertar através de nossa polarização naquilo que é real e que, pelos textos aqui mencionados, nós sentimos e vemos como libertação das alguras deste mundo para viver um estado real e eterno, proporcionado pelo Criador, como nossa herança de amor, paz, confraternização, de contentamento, de alegria, que é impossível de ser vivida no mundo tal qual acreditamos. Vamos encerrar. Minha eterna gratidão. Até um próximo vídeo, que estaremos entrando na seção 7, Criação e Comunicação. Até lá.